Graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Agradecer primeiramente ao Pai dos Espíritos, Senhor dos Senhores, por mais essa oportunidade nesse final de manhã aqui em Goiânia. Agradeço a cada um de vocês que tem contribuído aí, se inscrevendo no canal. Contribuindo, eu digo, não financeiramente, porque jamais eu quero pedir dinheiro aqui para quem quer que seja. Contribuindo, levando essas mensagens, nossas mensagens, para mais pessoas, para que mais pessoas tomem conhecimento. Essa contribuição é maravilhosa. Por quê? Mais pessoas vão tomar conhecimento. Não é contribuição financeira, jamais eu vou pedir isso aqui. É contribuir compartilhando, mostrando para as pessoas. Isso é uma contribuição para com Deus. Contribua você também, levando essa mensagem a mais pessoas. Contribua levando a palavra a mais pessoas através desse vídeo. Então, é assim que nós devemos contribuir, e devemos contribuir com quem precisa. Isso é fato. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, comentado, deixado o seu like no canal. Isso é muito importante. Se você não inscreveu, se inscreva no canal Reconciliados em Cristo. O título da nossa mensagem, nesse final de manhã aqui em Goiânia, é Lei e Graça, Conflito dos Pactos na Cruz. Lei e Graça, Conflito dos Pactos na Cruz. Abençoados, eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia e não assista esse vídeo sem a sua Bíblia do lado, para que não fique só nas minhas palavras. Porque o propósito das nossas mensagens aqui é que você cresça na graça e no conhecimento. Também seus vídeos, que você cresça no conhecimento. É que nós vamos crescendo. Peça a Deus que te dê entendimento. Faça igual Salomão, né? Peça sabedoria a Deus. A gente tem visto aí, muito dentro das chamadas igrejas, as orações de petições. Vamos fazer diferente. Vamos fazer uma coisa para que nós cresçamos no conhecimento. Olha, eu costumo dizer que nós em graça temos um olhar, vamos mudar um pouco aqui agora, um olhar de águia. Quando a gente pega as escrituras e estudamos elas, nós temos um olhar de águia. Por quê? Nós conseguimos ver coisa que o sistema religioso não vê, e quando vê, não tem o interesse de trazer até vocês da forma que deve ser trazido. Mas nós não temos compromisso com dinheiro aqui. Nosso compromisso é com a verdade. Então, as pessoas pegam a Bíblia e meditam só naquelas passagens aonde o seu líder religioso te explicou, e fica só naquilo dali, e o resto é blá, 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 blá. Palavras de motivações. Isso é muito bom, as palavras de motivações é muito bom. Mas o que é muito mais melhor ainda é a palavra da verdade. Isso é muito importante. Então, não assista esse vídeo sem a sua Bíblia do lado. Vamos lá. Lei e graça, conflito dos pactos na cruz. Abra sua Bíblia aí em Lucas 23, 39 a seguir, e acompanhe comigo na leitura. Olha o que está dizendo aí. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nós nas mesmas condições?
E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Este nenhum mal fez. 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiverem em teu reino. Continuando, 43. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Abençoado. Quando eu falo que nós em graça, nós temos um olhar de águia, um olhar bem contundente, é porque é necessário. Olha essa passagem aqui, aonde fala, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Aqui há um erro de tradução, porque muitas pessoas tentam torcer isso daqui. Mas na verdade, tinha que ser assim. Em verdade te digo hoje que estará no paraíso. Mas, infelizmente, as traduções mal feitas colocaram dessa forma que nós lemos assim. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Sendo que Jesus, naquele dia, não foi para o paraíso. Algumas pessoas falam, mas o Espírito dele foi. Não vou entrar nessa questão não. Deixa para uma outra oportunidade aí. Se os abençoados quiserem que eu fale a respeito desse assunto, só deixar nos comentários aí, nós iremos fazer um vídeo aí acerca. Então, se nós observarmos aqui, entende-se esses versículos que acabamos de ler, o que nós entendemos aqui? Que Jesus estava no centro, um malfeitor de um lado e o outro do outro. Entende-se também que um dos malfeitores, de fato, malfeitores, e o outro era malfeitor, mas arrependido dos seus feitos. Arrependido dos seus feitos. Entende-se também aqui o que estava arrependido dos seus feitos. Entende-se que ele estava à direita do Messias. Por que à direita? Porque sempre o local de destaque é à direita. Então, por isso que nós devemos acreditar que um dos malfeitores aqui estava à direita do Messias. Porque sempre o lado direito é o lado de destaque. E quando eu digo que lei e graça, conflito dos pactos na cruz, eu estou dizendo que esse período que Jesus de Nazaré esteve aqui na terra era um período de transição de lei e graça, onde os pactos estavam em conflitos. Exatamente, estava saindo da lei e vindo para a graça. Eu creio que ali era um momento tenso, né? Porque a lei de Moisés estava indo embora e entrando a lei de Cristo. Estava entrando a lei de Cristo. Então, se você analisar com bastante atenção, parar para analisar com bastante atenção, você vai ver essa diferença aqui na cruz. A lei de Moisés, ela era por esforço. Para a remissão dos pecados era uma remissão que nunca foi perfeita, né? Eles tinham que matar, sacrificar animais. Eles nunca conseguiram algo perfeito na lei de Moisés. Então, quando você vê o malfeitor aqui dizendo, salva-te a ti e a nós, é a pessoa querendo, ainda na lei de Moisés. E enquanto que o outro, totalmente arrependido, só pediu, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus fala o que para ele? Que ele ia lembrar? Não. Ele disse, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Ou vou falar diferente agora. Em verdade te digo hoje, que estará comigo
no paraíso. Ou seja, o antigo pacto era um pacto de arrependimento, e ele arrependeu aqui. Aí eu te pergunto, o que é que ele fez para que ele herdasse a salvação? O que é que ele fez? Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele apenas reconheceu seus maus feitos. E o que aconteceu com o outro malfeitor que estava tentando se justificar? Salva-te a ti e a nós também. É lógico que ele chegou no juízo, é lógico que ele foi condenado, mas ali, meus amados, era representação de lei e graça em conflitos na cruz. Está muito visível isso daí. O que eu quero dizer com isso daí para quem hoje está na lei, está debaixo da lei de Moisés? Não seja como esse malfeitor que estava à esquerda do Messias. Não perca seu tempo se esforçando para ganhar salvação, para ter a vida eterna, quando na verdade você já a tem. Você está perdendo o seu tempo. Seja como o outro, não o malfeitor, mas no entendimento, não em fazer maldade, mas no entendimento. Reconheça que na cruz tudo foi consumado. Reconheça isso daí. Eu tenho que reconhecer isso aí para que eu tenha a vida eterna? Não, abençoado. Você não tem que fazer isso aí para que você tenha a vida eterna. Você tem que fazer isso daí, você tem que reconhecer, porque de fato foi para isso que o Messias veio. Foi para isso. Um dos propósitos da sua vida foi isso. Está muito claro aqui. Está muito fácil de entender isso aqui. A lei e a graça, lei e graça, conflito dos pactos, ali estava se desfazendo. Lembra quando Jesus em Mateus 26, 28 disse: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos? Pois então, estava sendo derramado ali. O sangue dele foi derramado por em favor desse malfeitor que estava à esquerda do Messias? Lógico que não. Ele não aceitou. Ele estava preocupado ainda com esse mundo, enquanto o outro não. Só apenas lembrar de mim quando estiver no teu reino. Então, abençoado, muitas pessoas estão por aí tentando, lutando para ganhar a salvação eterna. Infelizmente, incorrendo nos mesmos erros desse indivíduo que não creu no Messias, que não se rendeu diante dos seus atos falhos. Vamos continuar aqui. Abra sua Bíblia aí, em Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir, alguém, aqui ele não está especificando para quem, ele está falando para os discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Aí eu te pergunto, o que você dá em recompensa de sua alma, de sua salvação? O que você tem de mais precioso aqui na terra, que você pode falar assim: eu darei isso em troca
da minha salvação, da minha vida eterna. Essas palavras eu digo para quem ainda faz parte de um sistema religioso. O que você tem de mais precioso hoje que você poderia dar em troca de sua salvação, já que você diz que você tem que lutar por ela? O que você daria? O que? Me diz aí. O carro? Porque eu vejo muitas pessoas dando carro. Eu vejo muitas pessoas dando dinheiro. Eu vejo muitas pessoas subindo aos montes, dando o seu melhor, como estão pedindo aí nas chamadas igrejas, em troca da salvação da vida eterna, quando na verdade ela já foi dada gratuitamente, sendo um pouco redundante, né, aqui. O que você daria em troca hoje para ter a vida eterna? Eu não daria nada, porque já foi dado lá na cruz, já foi derramado lá na cruz, já está consumado. Então eu não tenho que fazer mais nada. As pessoas dizem, então, já que eu não tenho que fazer mais nada para salvar a minha vida, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer isso. Você pode fazer o que você quiser, as consequências vão vir. O problema é seu. Eu te digo uma coisa: Messias não vai morrer de novo, mas não, pelos seus atos falhos. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a você mesmo. Reconheça que você não é capaz de se salvar. Renuncie-se a você mesmo. Não perca seu tempo. A gente costuma dizer que não existe em local nenhum na Bíblia, onde está a palavra de Deus, que um espírito está ou esteve ou estará em estado de condenação. Não existe. Mas as pessoas não sabem discernir o que é salvação na mente, salvação da carne e salvação do espírito. Ah, mas o espírito, como que um espírito vai se salvar? Salvar do que um espírito vai se salvar? Então não há salvação para o espírito. Assim também como não há condenação para o espírito. Não existe um versículo sequer em que um espírito é condenado. Ah, o ímpio não tem espírito. Quando eu não digo que nos dias de hoje tenha ímpio no sentido de não ter espírito. Existe o ímpio na questão de pessoas que não têm piedade. Pessoas que não tenham piedade. Esses têm o espírito, mas são ímpios, são impiedosos. Então, abençoado, não existe na palavra de Deus, que está na Bíblia, nenhum versículo dizendo que o espírito está condenado. Olha o que o Messias disse em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Se nós deixarmos essa habitação aqui, ó, quando eu digo nós deixarmos, eu estou falando nas condições de espírito. Se nós deixarmos essa habitação aqui, carnal aqui, quando nós deixarmos, pronto, já estaremos no paraíso. Já estaremos com o corpo glorificado igual o do Pai, o Pai dos Espíritos. É assim. Não é muito melhor a gente entender assim do que você ir para dentro de um lugar aonde as pessoas, você tem que trazer isso, você tem que fazer aquilo, e você nunca está perfeito diante do Pai? Nós, em graça, nós sabemos que nós estamos perfeitos, não a nossa carne, porque ela não obedece às leis de Deus.
Mas sabendo que o nosso espírito diante do Pai, ele é perfeito. A nossa carne não tem A nem B aqui que tenha a carne perfeita, porque ela nunca aperfeiçoará. Gálatas 2,16. Olha o que está dizendo aqui. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ou seja, ninguém é justificado pelas obras da lei. O que é que o ladrão ali, o malfeitor da cruz, que estava à esquerda do Messias, estava fazendo? Tentando se justificar pelas obras da lei. Olha, pelos seus feitos, Messias, tu não é o cara, tu não é Deus, salva-se você e a nós também. Pelas obras da lei, esforços próprios, nenhuma carne é justificada. As pessoas estão lutando dia após dia para estar cada dia melhor diante de Deus. Olha, quem justifica é Deus, não é nós. Mas também eu não posso andar de maneira dissolutas aí, por aí não. Eu não posso andar aí de qualquer jeito, fazendo o que não é reto aos olhos do Senhor. Eu tenho que me moldar os meus comportamentos. E quem está em graça é bem diferente do que muitos pensam, quem realmente está em graça. Porque quando você está em graça mesmo, você sabe que não existe diabo que te faça errar. Você sabe que não existe um diabo para te levar a fazer coisas erradas. Tudo o que você faz de bom ou de errado vem de dentro de você mesmo. Eu vou fazer um vídeo em breve falando disso daí. Não vou entrar muito em detalhe agora, porque nesse vídeo eu quero especificar mais ainda, melhor ainda. Olha, Efésios 2,8. Dá a entender, até parece que Jesus estava falando para o malfeitor que estava à direita, esse versículo aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9 fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. As pessoas estão se gloriando, ganhei mais uma alma para Jesus, tem que ganhar alma para Jesus. Olha que maravilha que é esse versículo aqui. Dá a entender que o Messias estava falando para o malfeitor à sua direita, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Entendemos que ele estava falando isso daí. Isso não é maravilhoso? As pessoas não aceitam isso daqui. Romanos 9,32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Foi pelas obras da lei que tropeçaram na pedra de tropeço o Messias. Foi pelas obras da lei, porque não creram nele. É porque Moisés dizia uma coisa, aí o Messias vem dizendo outra, aí tropeçaram. Mas Moisés também disse a respeito do Messias. Sim, disse. Só que eles não entenderam. Eles não entenderam. E as pessoas hoje também não entendem isso. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Não foi pela fé, pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. Mataram o Messias. 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nele não será confundido. Que maravilha, hein? E eu te pergunto, em quem você crê? No seu líder religioso ou na palavra?
A palavra está dizendo o que o seu líder está comentando? Será? Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que todo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Isso aqui é para quem? É para quem está na graça ou para quem está debaixo da lei? Vou ler de novo. Romanos 3,19. Ora, nós quem? Quem estava debaixo da lei? Sabemos que todo o que a lei diz, a lei de Moisés, tudo que a lei de Moisés diz, aos que estão debaixo da lei diz. Agora, se alguém está dentro de um sistema religioso pregando a lei de Moisés, você também ainda está debaixo da lei. Então isso aqui serve para você. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Opa! Você percebeu aqui? Se você está então debaixo da lei de Moisés, você vai ser condenado. Você vai ser condenado. Se você acredita que no futuro vai haver ainda o juízo de Deus, que nós em graça já sabemos que nós já passamos, nós já estamos em novidade de vida, já estamos reinando em vida, infelizmente você se encontra nessas condições. Verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Por isso que as pessoas lá ainda falam que estão em pecado, porque é a lei que diz que está em pecado. Mas quando nós estamos na graça, nós entendemos que Cristo pôs fim à lei, e pondo fim à lei, não existe mais pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. 1 João 3,4. E todos que pecavam era do diabo, ou seja, era da lei. Gálatas 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aí quem está ainda dentro de um sistema religioso, ainda debaixo das pregações da lei, ainda são meninos, debaixo dos primeiros rudimentos. Como são esses rudimentos? Isso aqui, alguns líderes religiosos aí, falam, não, isso aí é quando você estava no mundão, bebendo, se prostituindo. Não, não é não. Os primeiros rudimentos do mundo é a lei de Moisés. Jejum, orar no monte, Páscoa, que eles falam que é ceia, são esses. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para o sistema religioso. Jesus ainda não veio. Por que ainda não veio? Por causa disso aqui, ó. Gálatas 4:5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, se você ainda se encontra debaixo das práticas da lei de Moisés, você está dizendo que a plenitude dos tempos, Cristo não veio nela. Aqui está dizendo Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Se você está nas práticas legalistas, isso aqui não vai servir para você. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Ou seja, você nem recebeu a adoção de filho. Algumas pessoas acreditam que só recebe a adoção de filho quando é batizado nas águas. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Não é. Aqui não está dizendo isso. Gálatas 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Está aqui, aos nossos corações. Quando fala coração, não é esse coração não. É esse entendimento aqui, ó. Aos vossos corações, é no entendimento. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama,
Abba, Pai. Ou seja, quem está no sistema religioso ainda não é Abba, Pai. Ainda é paz do Senhor. Quem está no sistema é assim. Por que eu falo isso, Ivan? Não, Ivan, por que você fala isso? Por causa do verso do Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei, ao verso 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Ou seja, para tirar os que estavam debaixo da lei. Então, se as pessoas ainda se encontram nas práticas legalistas de Moisés, elas têm que continuar ainda falando paz do Senhor. Mas para nós, em graça, é graça e paz, paz e graça, é Abba, Pai. Quem está no sistema religioso não pode falar isso, Abba, Pai. Não pode chamar de pai, porque ainda não recebeu a adoção de filho. Ah, mas eu batizei nas águas, o meu pastor disse que agora recebi a adoção de filho. Não, não passa pelo pastor, não passa pelo padre, não passa por ninguém. Passa por por Cristo Jesus. É por ele que passa a adoção. Não passa por mais ninguém. Se estão dizendo isso aí para vocês, estão mentindo. Esse é o propósito, né, do sistema. Efésios, Mateus 11:12. Desde os dias de João, o Batista, até agora, isso tem que atentar para o motivo da fala. Se faz violência aos reinos dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, desde os dias de Moisés, hoje as pessoas não estão diferentes. Se faz violência aí. O que é violência o que estão fazendo com o povo aí? Dá o seu melhor. Dá o que você tem de precioso. É para a obra de Deus. Ora, a obra de Deus é crer. A obra de Deus é essa, é crer naquele que o enviou. Mas as pessoas estão se dando o que tem. É triste, é lamentável uma situação dessa. A fim de que conquistar a vida eterna, uma vida que já foi conquistada. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quero agradecer aí, meu querido irmão, parceiro eterno, irmãozinho dos teclados, maravilha. Que Deus continue te abençoando aí. Um abraço, muita saudade de você aí, assistindo aí, nossa live aí. Então vamos lá. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora quando? Ah, é quando você batiza nas águas? Agora não, no momento da fala. É no momento da fala. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Ah, Ivan, mas ali está tendo uma condição ali. É para os que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer então que você tem que vir aqui para a igreja e tal. Não, abençoado. Estar em Cristo Jesus não é você sair da sua casa e ir para um local chamado igreja e cumprir as doutrinas daquela igreja. Não é. Se você for em uma denominação religiosa e chegar lá você receber aquela mensagem que você tem que aceitar Jesus, levantar a mão e aceitar Jesus, a partir daquele momento que você fez aquilo ali, você sim tem que cumprir os preceitos daquela igreja. É lógico que você aceitou, você levantou a mão para aceitar. E aquilo ali é um dos requisitos para que você faça parte daquela denominação. Caso contrário, você não faz. Então, se você fez isso aí, você tem que cumprir. É assim quando você entra numa empresa. Você entra numa empresa, entra trabalhando de um funcionário público, ele já tem ali uma documentação, um organograma ali, dizendo o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, se você
se sujeitou a esses rudimentos, a essas doutrinas, tem que cumprir. Mas, Romanos aqui, vamos continuar lendo. Vou ler de novo aqui. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, que não andam segundo a lei de Moisés. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, não é no templo, me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou, não vai livrar. Nós já nascemos livres disso aqui. Isso aqui, Paulo está escrevendo isso aqui para os romanos. Mas como a graça de Deus, ela transcende, ela é eterna. Então ela nos alcança. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vou falar disso agora, da lei do pecado e da morte. Porque, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, quem está no sistema ainda está em pecado, porque eles não aceitam isso aqui, não aceitam que o pecado foi condenado lá na cruz. Eles não aceitam. Não aceitam. Infelizmente não aceitam. Quando diz assim, agora nenhuma condenação, isso serve para todos. Mas se você está aqui, lê isso aqui, você acredita, aí você chega lá dentro da denominação, não, você tem que lutar pela sua salvação. A condenação vem. Porque a lei do Espírito da vida, de vida em Jesus, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou. Lá você ainda vai ser livre. Você nunca vai ser livre lá. Porque a partir do momento que você for livre do pecado e da morte lá, você sai de lá. E isso não é bom para eles. Porque se você sair de lá, como eu saí, e muitos milhões aí já estão saindo, não gera receita para eles. Não gera receita. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo, ou seja, a lei de Moisés estava enferma, pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Mas se você chegar lá, o pecado não está condenado não, está vivinho. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Esse era o propósito. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí as pessoas que andam segundo a carne, ela ainda está esperando a salvação. Ela ainda está esperando Jesus voltar. Ela ainda tem que batizar nas águas. Ela ainda tem que comer um pedacinho de pão, um copinho de vinho e acreditar naquilo ali, mesmo simbólico, isso aqui é o corpo de Cristo, eu tomando isso aqui, eu estou, beleza. Tudo isso. As pessoas não estão justificadas, né? Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ou seja, nós hoje, nós pertencemos a quem? Ao Cristo ressuscitado. Hoje nós pertencemos a Ele. Nós morremos. Nós já nascemos mortos para o pecado, a fim de dar frutos para Deus. Que frutos são esses? Carnais? Não. Espirituais, é lógico. Isso é muito maravilhoso. As pessoas não entendem isso aqui. As pessoas não entendem isso aqui. Quando diz que em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Quando diz, agora nenhuma, Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, está falando desse Cristo aqui, Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que seja de outro. Para que seja de outro. Então você, para que você não tenha nenhuma condenação, você não tem. Mas para que dentro da sua mente você não tenha condenação, você tem que entender que você agora é de outro. De quem? De outro Cristo, não é do Jesus de Nazaré. Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Você está entendendo, pessoal? Então, é assim que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é em Jesus de Nazaré. Não é em Jesus de Nazaré. Porque enquanto Jesus de Nazaré estava no mundo, ainda estava a condenação sobre o povo. Ainda existia condenação sobre o povo. Mas quando ele morreu, ressuscitou, e veio o juízo no ano 70 descer, que foi julgado os ímpios, acabou, não há condenação mais não. Acabou. Nós já nascemos livres. Mas é em Cristo Jesus. Aqui, Paulo que está falando aqui. Paulo não está falando do Jesus de Nazaré. Ele está falando do Cristo ressuscitado. Do Cristo ressuscitado. 2 de Coríntios 3,7. E se o ministério da morte gravado em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Eu só pus esse versículo aqui, mas depois você pode continuar lendo aí na sua casa. Quem está na lei, as práticas legalistas, ainda está debaixo do ministério da morte. Aquele ministério gravado em letras de pedras. Aquele. Está aqui, ó. É fácil. 2 Coríntios 3,7. Se o ministério da morte gravado em letras de pedra. O que foi gravado em letras de pedra? Não é aquelas tábuas que Moisés desceu com ela? Sim, o ministério da morte, gravado em letras de pedra. Ah, mas você está falando dos 10 mandamentos? Não, pessoal, não estou falando dos 10 mandamentos. Depois quero fazer um vídeo falando sobre isso aí, que é muito interessante. Então, por isso que eu peço, se inscreva no canal aí, para que você, quando a gente gravar aí, vídeos aí, você fique sabendo. Olha o que está dizendo Gálatas 3,10 aqui. Todo aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. A lei de Moisés era 613 ordenanças. Faz, não faz, não faz. Então, se o sistema religioso hoje prega a lei de Moisés, Malaquias, e oração no monte, e por aí vai, estão debaixo de condenação. Estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Não sou eu que estou dizendo. Vou ler de novo aqui para você. Gálatas 3,10. Todo aquele, pois, que são os que são, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritos no livro da lei para fazê-la, ou seja, a lei 613. Você tinha, para você sair dessa maldição, você tinha que cumprir 613 ordenanças. Quem é você para cumprir? Ninguém consegue. É impossível. Só um conseguiu. O Messias. Só ele conseguiu. Então, abençoado, quando eu disse aqui lei e graça, conflito dos pactos na cruz, eu estou falando disso. Dessa divergência que ainda hoje as pessoas se encontram aí debaixo do sistema. Ainda estão em conflitos ainda. Lei e graça. Infelizmente, estão ainda. Porque houve um período de transição de lei e graça.
um período transitório que durou muito tempo, até no ano 70, descer quando o templo, o último símbolo judaico que existia, vir abaixo. Porque Jesus profetizou em... Profetizou não, ele falou o que ia acontecer e aconteceu. Em Mateus 24, 2, né? O último símbolo judaico caiu. Onde eles faziam ali as orações, onde eles sacrificavam os animais pelos pecados. Acabou. Nesse momento aqui de Lucas 23, 39 ao 43, era um período transitório. Jesus ao centro, entendemos isso? Um malfeitor à direita e o outro à esquerda. Conflito, a lei e graça. Conflito dos pactos na cruz. E Jesus ali, o mediador, no centro. Graça e paz, graça e paz. Se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube entenda que você está gostando das nossas mensagens. Graça e paz.